Olá, bem-vindo a mais um episódio do Faça Acontecer. Agora com o canal novo. Que delícia! Comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. Gente, quantos assuntos, né? A gente estava aqui comentando sobre o que a gente tem vivido nos últimos tempos, as nossas experiências. É isso que a gente traz para esse podcast com vocês. E falando um pouquinho sobre a cultura organizacional. Hoje, que é um tema muito falado e muitas vezes pouco entendido, né? Parece que as pessoas acham que a cultura é algo estático. Ah, não, qual que é a cultura da minha empresa? Tá na moda, é bonito falar da cultura da minha empresa. E elas não entendem que a cultura da empresa, ela é moldada a partir do comportamento das pessoas. Eu tenho falado que toda empresa já tem uma cultura. O que a gente tem aqui, essa cultura está alinhada com os meus objetivos, com o que eu quero, com a minha identidade. E quando a gente entende isso, a gente começa a trazer esse viés do comportamento, da cultura, que é simplesmente assim: como essa empresa funciona? Como que é o jeito que as coisas acontecem aqui? Né? Cultura Isso é o que acontece na empresa quando os donos não ou os estão líderes vendo. não estão lá. Ou seja, É são aquilo os que já está comportamentos das dinâmico, já pessoas, né? É o jeito de ser. E não é muito estático. E o que eu tenho percebido hoje é: a gente entra nas empresas, você tem lá missão, visão, tem os valores, tem o propósito. Mas o que isso quer dizer? Como que a gente vai viver esses valores? Quais são os comportamentos que a gente tem que ter? E esse é um grande desafio, porque a gente está falando de pessoas. A gente está falando de mente, de coração, né, de comportamento, de história de vida. De crenças. Né, de crenças, de valores. Então, tem muita coisa ali para que a gente olhe para esses comportamentos. E hoje eu vejo o desafio das empresas em construir uma cultura realmente na prática. Não só no blá, 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 mas realmente no dia a dia. Como é que vocês estão vendo esse movimento? Como é que vocês entendem esse movimento do comportamento dentro da cultura? Dentro das empresas que eu me relaciono, porque acaba que a gente, né, mais do que ser consultora, ser uma facilitadora, a gente estabelece uma relação, né, de um vínculo muito forte. O que eu tenho percebido é que, primeiro, já há um despertar. Eu acho que falou-se tanto em cultura, que as pessoas já começam a entender que, como Renata introduziu muito bem, cultura são todos os elementos que vão formar o modo de ser de uma pessoa, o modo de agir. E isso já está tão intrínseco que quando uma pessoa, a gente está numa empresa, né, e que nem está se trabalhando cultura, e que a gente desavisadamente chega uma pessoa que não tem aquele fit cultural, que aquela pessoa não tem uma aderência, a gente intuitivamente, o que a gente comenta? Esse aí não vai durar aqui, não. Esse aí não vai funcionar aqui, não. Isso aqui não vai durar aqui, não. Né? Então, isso é cultura. Né? E o que a gente tem que entender? É o jeito de ser da empresa. É o jeito de ser da empresa. É o jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de fazer, todo o conceito de certo e errado, né? Que são esses valores. O que não pode. Exatamente. Né? E que vai muito além da ética. Né? Vai aprofundar no comportamento. Então, a primeira coisa da gente entender é isso, né? Toda cultura está estabelecida numa empresa. E aí, Bárbara traz outro ponto importantíssimo, né? A cultura, muitas vezes, ela acontece quando nós estamos sendo espontâneos e naturais e não estamos sendo dirigidos. E aí é que a gente vai observar quais são os pontos a gente trabalhar e desenvolver. Né? O que é ali? E qual que é a cultura estabelecida, Vocês não lembram né? daquele programa que tinha, não sei se era no Fantástico, que tinha o dia do dono, o dono virava funcionário, o dono virava né? funcionário, mas ele era paisana, assim. Lembro. Vocês Ninguém lembram sabia disso? quem Ele era paisana, não. Ele ia lá pro operacional, ia pro chão de fábrica. Ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia, exatamente. Nesse sentido. Ele era um novato, né? E, gente, o que é? A Era um essência novato. disso daí, o que é? É para ele ver o que acontece. E aí, isso me lembrou outra coisa, que foi o fechamento que eu fiz. Gente, eu tô toda viajada aqui, porque tudo isso que a gente falou agora tem tudo a ver com o que a gente falou no episódio anterior, que foi da espiritualidade. E agora me remeteu ao fechamento que eu fiz numa empresa que eu terminei agora um ciclo de 1 ano lá com eles. E eu fiz o fechamento com um vídeo da Natura, falando sobre o mundo corporativo. E eles dão a analogia com os 2 papas, o Papa Bento e o Papa Francisco. Sim. E aí eles mostram o comportamento, que são
excelentes gestores, Sim. cada um para uma época, cada um para lidar com diferentes desafios dentro daquela instituição, que é a Igreja Católica. E um dos exemplos que eles deram foi que o Papa Francisco, olha, a Rê fica toda emocionada, olha ali. Adoro esse Que o Papa Francisco, ele pegou uma era que foi completamente diferente da era do Bento e que ele falou assim, eu quero a simplicidade. Tanto que ele escolheu o Francisco, né? Para ser o título dele. E o que ele fez? Ele escolheu morar num dos prédios lá, que era junto com os outros padres Sim. e bispos e tal, comer no mesmo refeitório que eles, pra quê, gente? Pra entender a cultura. Por quê? Ele entrou pra lidar com escândalo financeiro, com escândalo sexual, com sim. escândalo de todos os níveis. Era uma instituição Como que estava demandada de falida. pessoas saindo da Exatamente, religião, com uma né, por falida, não acreditar. Exatamente. Exato. Então, ele entrou pra mexer tudo. Então, o que ele fez? Muito sabiamente, eu vou lá pro chão Deixa da eu descer, fábrica. deixa eu ver onde as E coisas eu vou acontecem. entender o que tá acontecendo pra depois eu conseguir mudar lá em cima. Perfeito, porque às vezes quem tá ali na gestão ou só tá olhando na mesa ou pros indicadores, não sabe do que acontece no dia a dia. Né? E a gente tem um jargão dentro aí da questão do Lean, que a gente fala que tem que ir ao Gemba, que é o quê? Eu tenho que ir no chão de fábrica, eu tenho que ir onde as coisas acontecem. Não adianta eu ficar querendo tomar decisão aqui de cima pelo que os outros me contam. Eu tenho que ir lá sentir o que os outros sentem, que é um pouquinho desse programa que você Sim. falou, é um pouquinho do que ele fez, é da imagem que ele quer passar, porque isso tudo constrói a cultura da empresa. Se a gente falar, eu quero uma cultura de respeito, mas você não respeita as pessoas. Sim. Uma cultura de igualdade, mas você não. Você não promove come em a restaurantes igualdade. diferentes do resto da equipe. Não faz sentido. A coerência, hoje eu falo que a coerência e o exemplo é o maior catalisador de uma cultura dentro da empresa. Sim. Porque a gente tem aquela expressão walk the talk, né? Sim. Então, Sim. fale. Ande de acordo com o que você fala. Pregue o que você né? fala, Prega o que né? você fala. E quantos profissionais hoje pregam e não fazem? Incongruentes. São Por totalmente isso não são incongruentes. confiáveis. Exatamente. E aí, se eu não sou Ou não incongruente, serem não confiáveis, mas não transparecem não essa geram confiança. né? Não Né? geram Não necessariamente conexão não e são confiança. confiáveis, mas Então, olha o quanto que isso relaciona com o jeito de ser da empresa. Então, eu faço uma reflexão assim. Será que a forma que a gente tá, né? Que eu falo assim, a equipe, a empresa é reflexo dos líderes. Sim. Então, tem um ditado inglês, lá da Inglaterra mesmo, que fala… Eu aprendi isso quando eu trabalhava lá. Que fala, the fish smells from the head. Que significa, o cheiro do peixe vem da cabeça. isso mesmo. Ou seja, se o líder não dá exemplo… Não vai dar certo. Ele tem que dar exemplo, sim, gente. Líder E tem a que ser todo exemplo. momento. Exato. E líder E nas tem que pequenas assumir atitudes. responsabilidade. Tem que assumir responsabilidade. E às vezes os líderes querem cobrar da equipe ou cobrar da empresa coisas que muitas vezes eles não estão fazendo, não estão alinhados com o que eles estão fazendo. E aí a coisa não acontece. Tem mais Perfeito. um outro ponto que eu queria colocar, relembrando aqui, né, Robert Dilts, que é um dos pioneiros aí da PNL, da programação neurolinguística, puxar a sardinha para o meu lado. Pro nosso lado dos 6 níveis neurológicos. Exato. Que é uma ferramenta, para quem não conhece, é uma ferramenta que existe dentro da PNL, que ela, pensem aí vocês, né, uma pirâmide assim, com alguns níveis. O primeiro nível, ele é o nível físico ou ambiental. É o seu ambiente externo, ali. É o que, quando, onde, né? Onde que é você a empresa, está. onde você está, com quem você trabalha. Onde você mora, quem você onde relaciona. você mora, exato. É o que você consegue ver externamente. Isso é muito fácil, tangível da gente conseguir perceber. O segundo nível é o nível comportamental, que é o que eu faço nesse ambiente. Qual é a reação ou os resultados que eu tenho com o meu comportamento? Exato. Ação, reação. Exato. O terceiro nível são as habilidades, que tem a ver com dons, talentos, Competências. Conhecimento. Exato. Como que você aplica isso nesse ambiente através dos seus comportamentos? Quarto nível, crenças E e valores, que é por que eu Faço me comporto o que eu faço, dessa forma. Né? Por Quais que são que os eu nossos pilares. Exato. Então, assim, os meus valores são quais? É respeito, é honestidade, é desonestidade? É variedade. é variedade, É liberdade. É semelhança, é diferença? Então, quais são os valores que me fundamentam para eu agir dessa forma nesse ambiente que eu estou através dos meus dons e talentos? Quinto nível, identidade, que é quem eu sou nesse ambiente.
né? Quem eu sou. E Qual isso que é a o meu gente já papel, vai na né? A trave aí várias essência. vezes. Tudo isso. Porque se eu não sei quem eu sou, é difícil primeiro eu tenho que passar E que por tá todos ligado à esses nossa pontos. missão. Tá E- ligado à nossa missão. Por último, que é o transcendental, que é o além da vida, ou o espiritual, que é Além matéria, ou a né? transmissão, né? O que é o que mais? O que tá além e disso? o que além É. disso tudo, o que mais? Eu vou fazer isso tudo que eu faço aqui e para quem mais? Quem mais vai se beneficiar? Então é um nível muito acima de consciência. E para a gente fazer isso, quando a gente vai passando passo a passo, é mais fácil de enxergar. Quando a gente volta de cima para baixo e a gente vai voltando, quem se beneficiaria? Pensa aí um sonho, um projeto, uma meta, o que for, um objetivo. Quem se beneficiaria? Quem vai fazer isso? Quem eu sou para fazer isso? Qual é a minha identidade? Quais são meus dons? Quais são meus dons e talentos? Quais são os meus comportamentos? Como que eu vou fazer isso? Quando a gente decresce nessa pirâmide, é muito mais fácil a gente voltar para esse ambiente físico que a gente está e falar assim, peraí, agora eu já sei como fazer. Agora eu já sei como eu me comportar, por que me comportar e para que me comportar dessa O que forma. faz sentido, né? Exato. Essa é uma leitura interessante. Eu uso isso, inclusive, dentro das empresas, para entender o seguinte: qual nível ali aquela empresa está para que você possa atuar, né? Porque se ela está no nível do ambiente, você tem uma forma de atuar. Se ela está no nível de crenças e valores, você tem uma forma de atuar. Se está no nível de capacidade, você tem uma forma de atuar. E é legal essa leitura. Eu faço uma outra leitura também dentro desse trabalho, que quando a gente está ali na nossa vida profissional, a gente está ali no ambiente, o que mais, o que é que de externo a gente busca, a gente começa a ver os nossos comportamentos, os resultados que a gente tem com aquilo que a gente faz. A gente começa a buscar, às vezes, conhecimento. Olha, eu preciso de aprender isso, eu preciso de buscar aquilo. A gente começa a questionar os nossos valores, as nossas crenças em busca da nossa identidade. E aí que eu acho que a mudança acontece. É aí que muitas vezes a transformação, tanto organizacional quanto profissional, quando você começa a questionar. Quando você sai, às vezes, né, daqueles níveis só do externo, ou de olhar para as capacidades e habilidades, você começa a questionar, a olhar para dentro dos valores, da sua missão, Pra que consistência. identidade que você quer ser. E eu lembro de um profissional que falou comigo assim, ele falou, olha, parece que eu tenho 2 papéis. E eu falei, qual que é o melhor? Né? Qual que é a sua essência? Porque às vezes nessa trajetória a gente se perde. E perde a nossa essência, a nossa identidade. E às vezes a gente, muitas vezes, não consegue olhar esse que mais. Não consegue transmitir, não consegue ter esse significado. E quando a gente faz uma analogia com a árvore da vida, eu falo que a gente, em alguma parte da vida, a gente faz esse movimento. E quando a gente nasce, né? A gente tem ali a nossa espiritualidade, a gente entende a nossa identidade, eu faço parte de que família, de que contexto. A gente começa a aprender, então a gente vai criando nossas crenças e valores, não é assim? A gente começa, muitas vezes, a aprender. A gente vai para a escola, aprende as nossas habilidades, as nossas competências. A gente começa a entender que as nossas atitudes e comportamentos, que resultado eles trazem. E a gente vem para o nível do ambiente. E aí depois chega um momento da vida que a gente quer voltar, né? Que a gente vai com essa busca de volta. Então, esse é um movimento cíclico, como você falou. A gente pode subir, a gente pode descer, e que traz percepções diferentes, experiências diferentes. E quando a gente entende todo esse contexto, a gente consegue entender muitas vezes os nossos comportamentos e como trabalhá-los em determinado momento, em determinado nível. Fez sentido, gente? Total. Ai, essa ida e essa volta, né? Quando a gente fala disso, a gente entende esse movimento, que a gente tá numa busca e a gente vem de uma construção, é muito mais fácil a gente entender. Eu acho que isso é muito profundo, ou né? seja, né? Autoconhecimento na veia. E se a pergunte… A gente parar para se conhecer, para se questionar, para dar um nome para as nossas emoções, a gente entender o que a gente está sentindo, o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta. questionar, né? aceitar, buscar a nossa se essência. observar, exatamente, e mais, e confiar nela, porque aquilo que é a nossa essência é o que a gente tem mais Volta bonito. naquela intuição que a Bárbara falou, né? Daquela
vozinha da interna, alma. nessa vozinha da alma, nessa espiritualidade está conectado com a gente a todo momento. Olha, Muito quanta bom. coisa, hein? Oh, mas olha que loucura, a gente fez aqui alguns episódios, né? A gente gravou alguns episódios com temas completamente diferentes, mas todos se Todos têm interrelacionam, conexão. né? Sabe o que acontece, Bárbara? E por que que eu vejo isso? Porque o ser humano e empresa, eles estão totalmente conectados. Sim. Então, a todo momento, a gente tem que fazer essa conexão, sim. Né? Nós somos seres integrais, a gente tem os nossos papéis, mas mais que tudo, nós somos seres humanos. Seres humanos complexos, seres humanos que temos várias esferas ali que a gente tem que estar em equilíbrio e a gente não pode se esquecer disso. Eu acho que é isso que vai levar a gente o caminho para a realização e do bem-estar. E da felicidade, é claro. Isso aí. Ah, Muito bom. Poxa. Muito bom. Então, pessoal, até o nosso próximo episódio. Não deixe de comentar aqui o que você achou desse tema, que reflexão que você fez e também sugerir aqui pra gente novos temas pra gente trazer com muito carinho pra você. Até a próxima. Até a próxima.